Oi, pessoal, estou novamente aqui para apresentar mais um episódio do nosso podcast, o Em Foco, conectando saúde, beleza e bem-estar. Nós estamos com um tema muito interessante hoje, que é sobre barra de axis e constelação familiar e também empresarial. Eu trouxe aqui uma pessoa muito especial para conversar conosco sobre esse tema. É a Lenara, que ela trabalha conosco no NIAMA, Saúde Integrativa lá do Leblon. E esse é um assunto que eu acredito que seja de interesse de muitas pessoas, né, Lenara? Gostaria que você se apresentasse aqui para o nosso público, primeiramente, antes da gente abordar o assunto. Um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. Eu vou contar um pouquinho do que é barras de axis, o que é constelação sistêmica familiar e empresarial e também desenho sistêmico, né? Que são as que eu trabalho nas terapias e são muito interessantes, são coisas bem diferentes. Ultimamente a gente vem conversando muito, né? Até nos últimos episódios a gente abordou esse assunto, né? Sobre barra de axis. Aí fica a questão, mas o que é barra de axis, né? Então eu gostaria que você desmistificasse um pouquinho isso para nós e explicasse, né? O que significa barra de axis. Porque a gente falando assim realmente nossa, mas o que é isso, né? O que isso traz de benefício? Né? Será que isso tem alguma coisa a ver com religião, né? Não. Na verdade, tipo assim, a terapia de barras de axis, ela é uma desprogramação, na verdade, né? É como se fosse resetar uma máquina de computador, que é o nosso cérebro. O que a gente faz? A gente trabalha com 32 pontos que são localizados todos na cabeça. E eles são, através do toque e da energia, reprogramados. Eles são deletados, na verdade. Todas aquelas crenças limitantes que a gente tem, que são inseridas desde que a gente nasce, pelos pais, pelos tios, pelos avós, que são as crenças que dão limitações para a gente. Então a gente vai fazer o quê? A gente, através desses pontos, que tem pontos do dinheiro, do sexo, do amor, tem pontos variados da saúde, do envelhecimento. Então a gente vai retirando todas as crenças limitantes em cada um desses pontos. Isso seria um bloqueio? Como é que você explica isso? É um bloqueio que é criado justamente pelos pais e pelos familiares mais próximos da gente quando a gente é muito pequeno. Normalmente esses bloqueios são criados de 1 a 5 anos de idade. Né? A criança, quando ela nasce, não sei se você já notou, ela não tem medo de nada. Não. Né? A gente diz que o anjinho da guarda protege o tempo inteiro. Mas, na verdade, é que ela não tem limitações, ela não tem nenhuma crença que limite a ela. Agora, a partir do momento que ela caiu a primeira vez, a mãe vai lá, socorre, ou o pai vai lá e socorre. Na segunda vez que ela vai fazer a mesma atitude, o que a mãe fala? Não faça que você vai cair, vai se machucar e vai doer. E ela já vai ter noção daquilo. Exatamente. Já criei uma limitação. Não subo mais lá para mim não cair e não me machucar. Então vai criando limitações, criando crenças de que aquilo não deve ser feito, de que as coisas não são daquela maneira mais pura que a gente tem. Assim não, quando a gente faz o delete, na verdade, né? Com a barra de axis, ela abre mais espaço no cérebro para vir coisas novas, para vir fluir energias novas. E Lenara, eu já fiz barra de axis com você. Por sinal maravilhoso, gente. Eu me senti muito bem, assim. Foi onde eu convidei a Lenara para vir trabalhar conosco lá no Leblon, né? Que eu também não conhecia essa terapia, né? Então, assim, hoje tem diversas terapias, né, que a gente tem observado aí, né, várias técnicas e cada vez mais chegando coisas novas, né? Sim. Então, quantas sessões são necessárias, né, em se tratando de barra de axis, para poder, de repente, você curar um trauma? Trabalha com traumas também? Também com traumas, na verdade, tipo assim, a terapia de barra de axis, aquela é mais utilizada hoje em dia. É para a parte de depressão, que ela é comprovado cientificamente a cura de depressão, de 20 a 30 terapias que são feitas, 20 a 30 sessões, né, de terapia que são feitas, ela é comprovada cientificamente a cura da depressão. Muito também para desgaste mental, para desgaste físico que a pessoa está tendo, a parte emocional, a parte de ansiedade, né? O cansaço em geral. Então, tipo assim, varia muito a quantidade de sessões. Mas, normalmente, a gente coloca 10 sessões para terapias de axis. Por quê? Porque até a quarta, quinta sessão, normalmente estão sendo abertas as barreiras que a gente fala. Estão sendo deletadas
as barreiras. E o nosso corpo é muito inteligente, a partir da quinta, da sexta, ele começa a querer evitar que o paciente vá. Justamente por quê? Porque ele sabe que o que ele está acostumado vai acabar. Entendi. Então, por isso a importância de fazer, né, consequência, né? É uma vez na semana. É uma vez na semana. Na verdade, as barras, elas correm por 21 dias, né? Só que elas vão perdendo a sua força a partir do 7º, 8º dia que ela é feita. Então, por isso que normalmente a gente faz uma vez por semana, justamente para manter elas sempre ativas. E eu mesma já fiz contigo, como eu te falei, né? Eu acho que eu fiz algumas sessões e faltei em algumas justamente pelo meu tempo, né? Pela correria. Mas, assim, para mim foi maravilhoso, assim, o resultado. Eu te procurei no momento que eu estava bem estressada com estudos, com casa, com trabalho. E me ajudou bastante. Não é porque nós somos terapeutas que a gente não precisa, às vezes, não, né? Com certeza. Na verdade, o terapeuta que não faz terapia é um grande problema. É verdade. Então, assim, foi bastante interessante. Então, eu até toquei nesse assunto contigo, sobre religião. Sim. Porque eu tenho percebido lá na clínica que muitas pessoas, quando chegam lá, ou até mesmo nas nossas redes sociais, quando a gente divulga que nós temos barra de Axis, constelação familiar, que nós vamos entrar no tema daqui a pouco, né, Lenara? Sim. As pessoas ficam um pouco, assim, receosas, achando que isso tem a ver com o lado espiritual, com o lado de religião. Então, é importante a gente trazer aqui para a mesa, explicar isso, né? Que é uma técnica, né? É uma técnica. E isso realmente traz resultados, né? E muitas pessoas não vão, porque acham que, né? Confundem, né? Misturam. Na verdade, nem a constelação, nem a barras de Axis, nem o reiki, nenhuma dessas terapias tem a ver com religião. Todas elas têm a ver com energia. A constelação é uma das que mais tem a ver com religião. E, na verdade, não é com religião, é com a Bíblia. Sim. Porque ela usa as ordens do amor, que são ordens básicas que estão... Tô louca para entrar no tema aí de constelação familiar, porque eu adoro. Mas, então, com relação à barra de Axis, então, Axis é com as mãos. É com as mãos. Na verdade, tipo assim, vou te explicar mais ou menos como é o tratamento. Eu tô falando assim que eu já conheço, né, gente? Mas assim, eu tô falando para poder... Mas, tipo assim, a pessoa, ela vai deitar na maca, normal, confortavelmente, pode fechar os olhos se quiser, se não fica com os olhos abertos, só que é difícil quem consegue ficar acordado durante o processo da barra de Axis, porque na verdade o consciente ele dorme e o inconsciente fica acordado, que a gente trabalha no inconsciente. Então eu posiciono minhas mãos na cabeça da pessoa, nos pontos específicos, são 32 pontos que eu trabalho na cabeça das pessoas. Então não tem nada de mirabolante, são pontos de energia que a gente acumula, né, crenças, e que a gente só vai dissolver, dissipar aquelas crenças. E você falando, você é reikiana também, né, Lenara? Sou reikiana nível 3B. Que bom, é muito bom também unir, né, a gente conseguir unir as técnicas, né? Sim, com certeza. E já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho aí de constelação familiar, né? Como é que funciona, porque existem duas técnicas, né? Você pode fazer com bonecos e também com pessoas, né? Inclusive eu já participei também, né, num grupo. Isso. Mas conta um pouquinho para nós, como que é o teu trabalho? Tá. A constelação, na verdade, o que ela visa? Ela visa sanar um problema familiar. Ela visa sanar um problema que veio no seio da família. Porque quando a gente tem a família, ela é como se fosse uma teia, uma rede, né? Ela tem que estar todo mundo entrelaçado. Então, tudo que a gente tem de ações, de crenças que vão sendo criadas nas gerações anteriores, elas acarretam para as gerações futuras. Então, a gente tem muitas limitações que foram trazidas e muitas coisas que foram incorporadas, escondidas também. E às vezes, né, Lenara, acontece, isso já aconteceu comigo, né, de a gente às vezes ter uma atitude ou um comportamento, né, que a gente observa que é algo que você te trouxe, né? Que não é meu. Que não é meu. Diz assim, eu não queria ter feito assim, mas eu fiz, né? Então, tipo assim, são crenças, como a gente fala, que a gente traz, são atitudes que a gente traz, são padrões de comportamento que vêm da família. E, tipo assim, tem coisas que a gente olha e diz assim, meu Deus, eu não sei da onde ou como que eu tive aquela atitude, porque aquilo não é meu.
Isso também corresponde a digamos, tem na família algo que não está bem resolvido, é um pai que não fala com o filho que não fala com o pai, ou com a mãe, vice-versa. Isso tudo pode ser resolvido dentro da constelação. Dentro da constelação. É porque a constelação, ela se baseia em 3 ordens, né? Como eu falei. Ela tem, a primeira ordem seria o pertencimento, que todos pertencem, ninguém pode ser excluído. A segunda ordem é a hierarquia. Quem nasceu primeiro tem prioridade. Então, pai sobre filho, filho sobre neto, e assim sucessivamente. E a terceira é o equilíbrio, o dar e o receber. Então, tipo assim, ela trabalha, qualquer pessoa que é excluída, ela dá um atrito dentro da vida da outra pessoa que excluiu. Então, tipo assim, sente-se a falta daquela pessoa, e daí automaticamente alguma coisa trava. Então, tipo assim, vamos dizer, vou dar um exemplo, né? Meu pai foi lá e brigou com um tio meu e simplesmente não fala mais com aquele meu tio. Beleza, foi um problema entre eles, eu vou achar que não tem nada a ver comigo. Quando eu tô maior, tô mais velha, eu começo a ter o mesmo sintoma que ele. Eu começo a ter um problema, pode ser até um problema físico, de saúde, pode ser qualquer tipo de problema profissional, e eu vou lá e vou buscar o que é numa constelação e vai lá e se apresenta aquele meu tio que foi excluído. Se eu incluo ele, aquele meu problema passa. Se eu deixo... isso, né? Exatamente, porque justamente não pode ter essa exclusão. Então, quando alguém é excluído, alguém tem que vir para ficar cutucando e mostrando, ei, me coloca de novo. E isso aparece lá com os bonequinhos, aí você vai colocando, as pessoas traz o problema para você. Exatamente. E você vai trabalhando. Traz o tema e quando a gente abre o campo familiar, aí se apresenta no campo familiar. Na verdade, não sou eu quem vejo, eu interpreto o que o campo mostra e a pessoa que está sendo constelada é que sente. Entendi. Né? Porque daí quando ela sente, age nela, aí reverbera e daí cura, como quem diz, né? Porque tudo depende da pessoa que está sendo constelada. Não depende de mim. Eu posso te mostrar o que está sendo apresentado no campo, mas quem decide se faz ou não movimento é a pessoa que está sendo constelada. E todo mundo pergunta assim, como uma constelação é o suficiente? Se a pessoa já entendeu o recado. Exatamente, quiser absorver aquilo, né? Quiser olhar para aquilo com amor. Porque, na verdade, tudo se baseia no amor. Sim. Tudo se baseia no amor na constelação. Então, tem vezes que a gente faz, como a gente fala, essa história de exclusão, né? Que nem vai fazer uma festa, não convida um tio que bebe muito porque não quer se incomodar, porque ele sempre tá alcoolizado. E geralmente é meio que é assim que acontece. É assim, essa é uma coisa bem trivial, né? Aí o pessoal pega, não convida aquele tio e parece uma coisa. Na festa alguém bebe e vira um langanho a festa. Por quê? Porque ele foi excluído. Então alguém se apresenta com o mesmo padrão, para justamente se lembrarem dele. É bem complexo a nossa conversa aqui, né? Para quem não entende, é meio que difícil, né? Difícil. Mas muitas coisas realmente podem ser resolvidas numa constelação. Numa constelação, sim. Eu participei no curso que eu fazia de parapsicologia, né? A gente fez com pessoas. Assim. E até gostaria que você falasse um pouquinho como que é a constelação feita com pessoas, né? Não com bonecos. Tá. Que acredito que seja, que vá, digamos assim, chegar no mesmo resultado, né? Sim, não, todas elas têm o mesmo resultado. Na verdade, tipo assim, é muito da vontade da pessoa que vai fazer constelação, se ela prefere com pessoas, com bonecos, ou na água fluvial, ou desenho sistêmico. Esse da água fluvial eu quero saber, porque esse daí eu desconheço. Esse é um pouquinho diferente, né? Não é que a constelação, na verdade, tipo assim, quando ela tem as pessoas envolvidas para fazer a representação, ela depende que a pessoa se deixe levar pela constelação, se deixe levar pelo tema da outra pessoa. E as pessoas que estão lá participando também têm que ter essa sensibilidade, né? Eu lembro que eu participei e eu fui uma das voluntárias no dia, sabe? Foi impressionante, porque eu não acreditei. Eu disse, nossa, mas como isso? E eu senti no meu coração de que eu tinha que ir lá representar aquela pessoa da família. Gente, é surreal. A gente, às vezes, né, tem um pouco de... Eu sou cética em algumas coisas, apesar de ter estudado várias coisas, tanto na área da parapsicologia, reiki, várias técnicas, mas mesmo assim
eu fiquei, nossa, mas como isso não pode? Não é que é a energia do campo familiar. Porque, na verdade, quando o constelador prepara para ser feita uma constelação em grupo, Uhum. ele abre o campo familiar daquela pessoa que vai ser constelada. Então, a energia que circula naquele campo é a energia da família dela. Então, por isso que, tipo assim, tem vezes que a gente não consegue controlar uma ação. Já aconteceu de fazer constelação e a pessoa não conseguir parar de abrir e fechar a mão. Ou outra cerrar as mãos, os punhos, e cada movimento deles tem uma interpretação para o constelador. Então, vai muito da frequência que a pessoa e se ela se predispõe a estar à disposição, a ser usada pelo campo. Sim, e esse estudo que você fez da constelação, né? Sim. Porque eu lembro que na época o meu professor fez e a gente participou. É muito interessante porque eu acho que é um estudo bem, que tem que ser bem aprofundado para que você possa interpretar de forma correta, né? Sim. Até mesmo para dar o feedback para o paciente do que está acontecendo. E tem vezes que a mesma expressão, o mesmo movimento tem interpretações diferentes, dependendo do que está sendo constelado, qual o tema. Mas engraçado, Lenara, que quando a gente está participando, a gente começa a sentir. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe que eu, pelo menos, sentia que o problema era com a mãe e com o filho. Eu dizia, meu Deus, mas como isso? E eu sentia o sentimento dela, sabe? Com ele, que ela tinha que aceitar. Foi muito, muito assim, foi um momento assim de muita reflexão para mim depois. E na verdade te doou realmente para a constelação. Quando a pessoa ela se doa realmente, ela se põe à disposição do campo, ela sente realmente o que está ocorrendo e faz aquele movimento. Aí ela é pura realmente, ela é uma constelação pura, como a gente fala. Por isso que, tipo assim, tem pessoas que amam a constelação em grupo e tem pessoas que preferem a constelação individual, né? A constelação individual depende da pessoa que está sendo constelada, dela sentir tudo isso sozinha. Entendi, até para interpretar, acho que fica mais difícil, né? A individual ela é mais sensitiva se a pessoa realmente se abrir a querer receber aquilo. Ela é uma constelação que ela demora um pouco mais do que a em grupo. A em grupo ela é bem mais dinâmica, é bem mais rápida. Ela demora um pouco mais a individual, só que quando a pessoa se entrega também é punk, como a gente fala, tipo assim, é top. E falando em constelação familiar, você também trabalha com constelação empresarial, que me interessa. Vamos fazer constelação aqui nesse trade. E lá no Leblanc também. Então, fala um pouquinho para nós, né? A constelação empresarial, ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente da constelação familiar. Ela utiliza também as ordens do amor, a mesma coisa que a constelação familiar, mas ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Porque ela é mais racional, a gente fala, ela não é tão emocional. E trabalha com cada colaborador da empresa? Se pode trabalhar com cada colaborador. Ou com o grupo ou equipe. Com o grupo, com a equipe. Tipo assim, se tem um problema específico numa equipe, aí a gente vai fazer o quê? Vai olhar todas as ordens do amor dentro daquele grupo, que se estão sendo seguidas, toda a parte de inclusão, de exclusão, de hierarquia, de tudo. A gente vai olhando, porque tipo assim, tem vezes que a pessoa está lá não por merecimento num cargo. Entendi. Né? Sim, só porque, ela faz parte da família, vamos dizer assim. Sim. Ou então, ela tem muitos anos de casa. Então, tipo assim, tudo isso tem a ver também se afeta ou não a empresa. Normalmente afeta muito a empresa, né? E também, tipo assim, tem outras coisas, tipo assim, que envolvem, que eu falo as partes de merecimento, tipo assim, a gente acaba desvinculando das empresas muitos funcionários. E tem toda a outra dinâmica também. A dinâmica de agradecimento por aquele funcionário ter feito parte da empresa. Então, tudo isso também traz bloqueios para as empresas. Eu acho que o importante também é trabalhar, hoje em dia a gente vê que a dificuldade nas empresas, as pessoas saberem trabalhar em equipe. Exatamente. Né? Então, assim, saber ter empatia, ouvir o outro, entender o problema do outro, né? Participar e não gerar conflito. Né? Então, assim, eu acho que a constelação nesse sentido também poderia ajudar. Sim, porque na verdade, tipo assim, ela, como eu te falei, tipo assim, como ela coloca essa parte de hierarquia, essa parte de pertencimento, então ninguém vê uma empresa como
Não digo nem, hoje em dia a gente até não vê muito isso, mas como uma disputa entre aspas. Exato, eu estava falando sobre né? isso hoje. Exato. Que eu acho que as pessoas têm que saber trabalhar em equipe. Exatamente. Tem que saber respeitar o espaço do outro. Tem que saber entender, porque senão é complicado. Se torna muito difícil trabalhar, né? torna Aí junto. E se a pessoa ela tem essa parte de empatia, ela tem essa parte do companheirismo, do respeito pelo outro como profissional, ela acaba engrandecendo o outro e se engrandecendo automaticamente. Isso. Eu acho que a partir do momento que você consegue trabalhar em equipe, consegue trabalhar o teu lado emocional, de que o outro não é teu concorrente, que ele não pode fazer o que eu tô fazendo, que se ele fizer o que eu tô fazendo, não, né? Então, assim, é uma mentalidade que pode ser mudada dentro da constelação. Pode ser mudada na constelação. Vamos fazer esse negócio aí. Pode muito ser mudada. Mas que interessante, Leonardo. Não, e a constelação empresarial, ela é feita por etapas. Tipo assim, é feito uma sessão, aí depois se deixa reverberar, aquilo agir, aí depois é feito outra sessão, é feito por etapas. Ela não é que nem a familiar, que na verdade, tipo assim, ela tem a mesma síntese, na verdade, mas a familiar a gente fala que é que nem é que nem cebola, é por camadas, né? Sim. Tem que retirar a primeira camada e daí vai se abrindo as outras até chegar no miolo da cebola. E a empresarial é a mesma história, ela é em camadas também, só que como ela é muito racional, muito lógica, porque a familiar depende do teu movimento para ela fazer efeito. A empresarial não, ela é vista, ela faz o movimento. E é vista diferente. Ela é vista entre toda a equipe. Entre toda a equipe. E cada um faz a sua parte para melhorar onde tem que ser melhorado. Exatamente. E daí, tipo assim, e normalmente quando ela é feita individual só com o empresário, quando ela é vista no tabuleiro ou na água que seja, ela movimenta. Como é que é esse processo da água? O processo da água são com bonecos fluviais. É bonequinhos que, em vez de ser colocado fixo no tabuleiro, a gente coloca na água, a pessoa que está sendo constelada coloca na água. E gente, lembrando que não tem nada a ver com religião. Nem... Não. Ele é a mesma síntese de quando é feita a constelação em grupo. Eu acredito muito em energia. Exatamente. Eu acredito. Então, é tudo uma questão de energia. Nós somos energia. Nós somos energia pura. Exatamente. Então, tipo assim, e é a mesma história. O boneco se movimenta através da energia, das palavras que eu te oriento a comentar, a falar as frases de soluções. Quando é falada a frase de solução, o boneco se movimenta se aquilo for realmente teu. Que interessante. Ele mexe sozinho os bonequinhos. Mas não tem nada na água. Não tem nada a ver com espiritualidade. É energia pura. Tanto que, tipo assim, tem vezes que a pessoa vai lá e fala a frase de solução e o boneco não mexe. E não adianta. Aí daqui a pouco, quando dá aquele start, meu bonequinho fica o bonequinho assim, vai embora. Vai embora andando. E é engraçado, tipo assim, porque os bonequinhos, tem vezes que eles atravessam a bacia de água. Nossa. Aí, tipo assim, eles realmente vão atrás. E, tipo assim, a pessoa pode botar o bonequinho posicionado de frente, tipo assim, pro marido, vamos dizer. Gente que não entende o bonequinho, ele é feito com... biscuit, né? Os fixos, os de tabuleiro são com biscuit e os fluviais são com... EVA, né? Com EVA. Eles são um pouquinho diferentes. A próxima vez eu prometo que eu trago. É verdade. Mas quem quer saber assim, um pouquinho sobre isso é só acompanhar nossas redes sociais. Também, verdade. A Renara tá sempre lá falando alguma coisa sobre barra de Axis, sobre constelação. Então tem bastante temas ali, né? Tem bastante assuntos lá. Então, tipo assim, o bonequinho, como eu te falei, ele anda. Tem vezes que a pessoa diz assim, não, vou me colocar do lado do meu esposo. Botou o bonequinho chupa pro outro lado da bacia. Oh, meu Deus. Aí, tipo assim, depois a gente começa a olhar o que se apresenta no campo familiar da pessoa e ela começa a falar, a entender o que está ocorrendo na dinâmica entre eles. O bonequinho sozinho, se ele tiver que retornar, ele retorna. Ele volta, ele se posiciona diferente. Então, tipo assim, na água ela é muito pura também. Ela é mais ou menos a que tu fizestes, que é no campo. Exato. Ela é bem pura também. Né? A com boneco fixo depende do cliente somente. A outra depende da absorção da frase de solução. Então, tipo assim, todas elas têm uma dinâmica um pouco diferente uma da outra. E qual é a técnica que você mais usa hoje na constelação que vão te procurar para resolver algum problema, algum trauma? Dentre as técnicas que eu mais uso na constelação, tipo assim, a que eu mais utilizo é o boneco fixo, é o que o pessoal mais gosta ainda de trabalhar.
Mesmo porque quando é em grupo tem que ter uma estrutura, né? Espaço. Tem que né? ter. E tem que ter Várias um grupo à pessoas. disposição. Porque, na verdade, sim, a constelação só se reúne em um grupo quando a gente tem relevância com o tema. Sim. Se a gente não tem relevância com o tema, se tu não tens alguma coisa naquele tema que é teu, tu não consegue viver. Então, tipo assim, dependendo qual for o que vai ser constelado, tem vezes que aparecem 2 pessoas para se fazer a constelação. Tem vezes que tu vai fazer um outro tema, um monte de constelação, aparecem 30. Porque tem 30 pessoas que têm o mesmo tema. Então, tipo assim, é complicado em grupo nesse sentido. Por isso que a gente acaba fazendo muito ainda a individual. E tem pessoas que não querem abrir, apesar que não é aberto na constelação, que é Não, porque a constelado. pessoa não entende, né? Quem tá ali Não. participando não sabe o problema Não. daquela pessoa. Então ele chega e conversa com o terapeuta, pelo menos foi assim comigo. É isso mesmo. Conversa com o terapeuta, passa, expõe o problema que está vivenciando e esse grupo vai constelar. Vai constelar. E ali, automaticamente, as pessoas começam a se movimentar, né? Começam a... Sim, fazer movimentos do campo. A sentir. Isso mesmo. E as coisas vão se revelando, mas não para nós, para a pessoa que está lá. Você acaba sentindo, Sim. né? Mas não sabe qual é o não sabe qual é o tema. O tema. Exatamente. Né? Não, e já aconteceu, tipo assim, de eu no grupo, a pessoa sentar ao meu lado, eu perguntei se ela queria falar o tema, ela disse, preciso, eu disse, se tu quiseres. Ela, não, eu não quero falar. Eu disse, não, então tudo bem, tranquilo. Eu disse pra ela, então vamos só fazer uma concentraçãozinha para o campo que se abrir ser o teu. Aí ela abriu o campo e eu peguei e disse pra ela, não, então tu só colocas um representante pra ti e pedes um representante pra ti e um pro teu tema. E foi se desenvolvendo. Mas no final o terapeuta já sabe, né? Não, na verdade, vou ser bem honesta, se sabe no final da constelação sim, mas no início, quando a pessoa colocou o representante para ela e para o tema, as pessoas que estavam no redor, que estavam assistindo, entre aspas, a constelação, elas pediam se podiam entrar no campo e faziam exatamente o movimento para aquela constelação. Tanto que quando estava perto do final da constelação, era um homem que estava sendo constelado, ele caiu num choro tremendo, porque ele disse que não conseguia entender como, sem nem ter falado o que era, deu tudo que ele queria ver. Então, tipo assim, realmente é uma energia dele, é uma energia que move o campo. E foi muito, muito legal. Muito legal a constelação. Eu gosto, eu sou suspeita. Lenari, como é que você entrou nisso tudo? Ai, vou abrir um pouquinho, né? Resumindo, né? Como é que eu entrei nas terapias, né? Isso. Na verdade, desde pequena, bem pequena mesmo, eu sempre falava pra mãe que eu queria cuidar dos outros. Na verdade, era curar os outros. Eu dizia essa palavra, porque eu era pequenininha, eu tinha 4, 5 anos, a mãe fala. E sempre meu sonho era fazer medicina. Sim. E aquela história, infelizmente, não tive condições de fazer medicina. Aí acabei virando representante comercial, tudo mais. E a nossa filha minha, do César, né? Ela teve um problema de depressão. E eu não conseguia auxiliar minha filha, de jeito e maneira. E eu acabei conhecendo as constelações. Geralmente a gente vai, né, para sempre busca quando precisa. Exato, para buscar respostas, para autoconhecimento, né? Exatamente. E isso transforma a vida da gente, né, Helena? Um monte. Porque, na verdade, eu constelei uma depressão, fui para constelar uma depressão da Melissa. No final, quando eu cheguei lá, por isso que eu falei a história da casca de cebola, né? Cheguei lá na constelação, a menina fez uma constelação comigo, era uma constelação individual. E, na verdade, ela disse, quando tu abrir os olhos, me fala o que tu queres constelar. Aí, quando eu abri o olho, eu falei, eu quero constelar meu medo. Daí, eu olhei bem rápido pra ela. Medo do dela, teu medo? Eu disse, o meu medo. Eu disse, meu Deus, não, mas eu vim constelar, foi a depressão. Ela disse, não, o que é mais urgente, o teu medo. Ela falou, eu disse, meu Deus, né? Pensei, né, comigo, vim aqui fazer uma coisa, vou fazer outra, né? Aí, no final, constelamos o meu medo. O meu medo é o quê? Eu sou de uma família que ela é de origem alemã. Minha avó veio da Alemanha. Então, eles vieram fugidos de guerra, né? Então, tipo assim, aconteceu várias coisas quando eles vieram da guerra de lá pra cá. E a minha família, minha avó não admite. Ela é a única filha da minha bisa que não ensinou os filhos a falar em alemão, que não admite que a gente fale em alemão. Né? Tanto que eu vim morar numa cidade que é alemã, que era Joinville, né? Sim. E então, tipo assim, eu aprendi algumas palavras, falei, ela brigou comigo. Então, tipo assim, minha avó tem um trauma muito grande com a Alemanha. E esse medo todo que eu tinha, era esse medo
da minha avó e da minha bisa, que elas vieram da Alemanha. E eu não olhei para esse medo, nem minha mãe não olhou para esse medo. E o que acontece? A minha filha olhou para esse medo. Porque assim, quando a geração subsequente não olha, a outra geração que surge, alguém olha. Entendi. Por quê? Porque nas constelações, tudo que tem que ser curado vem à tona. Então ele começa a te cutucar. Até que tu busque a cura. Buscar na feridinha. Exatamente. Até que tu busque a cura. E a cura vem aonde? Quando tu olhas para aquilo e ressignifica o que ocorreu. É engraçado, né? A gente conversando, geralmente, hoje conhecendo várias terapias, né? Que eu também estudei. Todas buscam ressignificar. Exatamente. Né? Então, cada profissional com essa sua técnica. Com a sua técnica. Cada profissional com seu jeito de trabalhar. Sim, sim. Né? E é muito gratificante isso, né, Lenara? Muito gratificante saber que você pode ajudar alguém, saber que você pode curar o trauma de alguém, né? As dores, os medos. Né? Então, isso é muito importante. E eu com essa história de curar os medos, na verdade, a depressão, né? Fiz a constelação para o medo, quando acho que não deu 5, 6 dias. Minha filha estava completamente mudada. Aí você foi fazer os cursos. Nunca mais ela teve nada. Aí me apaixonei, né? Eu disse, opa, peraí, eu tenho que conhecer a fundo o que é isso. Aí comecei pela constelação, daí já foi reiki, foi barras, e daí não parei mais, como quem diz, né? Aí me apaixonei, larguei. E agora tá aqui, Lenara. Só terapia. Quem precisar de uma terapeuta, né? Assim, é uma pessoa que já tem experiência, uma pessoa muito legal, uma pessoa muito querida, minha amiga. Obrigada, querida. Trabalha no Niama, então se alguém quiser fazer constelação ou barra de Axis, fica aqui o convite, né, para quem quiser acompanhar nossas redes sociais, saber um pouco mais da Lenara, como ela trabalha, né, Lenara? Sim, com certeza, tem então bastante coisa. Estará disponível lá para vocês. Aguardamos vocês, então, né? Eu quero aqui agradecer, Lenara, né, a tua disponibilidade de estar aqui hoje, né, tirando um tempinho, né, para levar informação para as pessoas, levar conhecimento, né, porque realmente para nós é muito importante ter o Enfoco, para que as pessoas conheçam, né? E porque muitas pessoas julgam, né? Sem conhecer, não sabe como funciona, às vezes não procura por não se interessar pelo tema, mas às vezes as pessoas têm tantos problemas e pode ser curada com uma simples técnica, né? Terapêutica, como uma barra de Axis, a constelação, né? Para quem tem problemas empresariais, de convívio com relacionamentos, né? De colaboradores, que basicamente isso existe em todas as empresas, né? Então fica aqui o convite para conhecer a Lenara. Né? E aproveitando agora, né? Gratidão pela tua presença e aproveitando para desejar a todos vocês que estão nos assistindo agora, né? Vim até de vermelho, a caráter. Linda, linda. Para desejar a vocês um Feliz Natal, né? Um ano novo repleto de realizações, de muita paz, de muita alegria. Que esse novo ciclo, né? Que está chegando aí, que 2024 possa trazer boas energias, né? O que a gente busca, boas, né? O que a gente busca. Então, assim, a gente tem visto tantas coisas ruins acontecendo no mundo, né? Com a guerra. Então, que 2024 possa ser um ano de muita luz, de muita paz, e que a paz venha reinar, né? Venha reinar, exatamente. E que a gente possa procurar se melhorar, né? Ter empatia ao próximo, saber entender, né? E quando a gente não sabe, a gente procura ajuda, né? Como todo mundo, né? Quando tem algum problema, vai procurar. Como já aconteceu comigo, aconteceu com a Lenara, enfim. Todo mundo. O que a gente quer trazer para vocês é isso, gente. Informação. Né, Lenara? Muito obrigada. Eu que agradeço de coração pela tua presença. Tenho muito carinho por ti, pelo professor César, que foi meu professor. Então, assim, gratidão mesmo. Eu que agradeço. Se quiser deixar algum recado para o nosso público. Vou deixar também um recadinho. Vou desejar a todos também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Que iniciemos esse ano de 2024 com muita gratidão. Gratidão pela nossa vida, pela saúde, pela família, né? E o resto a gente tem que correr atrás, né? Isso aí. Tá bom, gente? Obrigada. Muito obrigada. Até o próximo episódio.